Então vamos lá, lembrando, Gisele, que você vai fazer para a gente. Ó. Tá Olá, bom. pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui com o nosso TED, nosso Temas Espíritas em Debate. Com muita alegria aqui, nós estamos recebendo o nosso companheiro Adair. O Adair, hoje, ele vai falar um pouquinho o que ele pensa a respeito das crenças. Vale a pena preocupação com elas? Já já a gente vai passar para o Adair. E lembrando que o nosso vídeo aqui fica gravado no nosso canal do Espírita Info e também no canal do YouTube, para quem quiser acessar depois, compartilhar, tá? Nós vamos iniciar com a prece que a Gisele vai fazendo para a gente. Já já a gente volta a palavra para daí. Boa noite a todos. Então, a gente vai começar elevando os nossos pensamentos ao lugar mais sublime e mais alto, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais, aos mentores desse grupo, que nos abençoe, que abençoe especialmente ao nosso convidado de hoje, para que ele possa nos esclarecer, nos intuir e nos fazer conhecer melhor o nosso sistema de crenças e como cada sistema, como cada uma dessas questões influenciam no nosso dia a dia. Que possamos, a partir desse conhecimento, nos melhorar o nosso ambiente e o nosso convívio com os nossos familiares e com todos aqueles que nos rodeiam. Por isso, Senhor, pedimos neste momento a sua bênção para iniciar os nossos estudos da noite. Que assim seja. Que assim seja. Daí, então, seja muito bem-vindo, fique à vontade. A gente pede que você faça uma pequena apresentação, algo que você esteja desenvolvendo atualmente, que você acha interessante compartilhar com a gente, e depois, que à vontade aí expor sua opinião, seu ponto de vista sobre o tema. Ah, perfeitamente. Olha, quando nós falamos em crenças, a crença é um termo. Alô? Pode continuar. Ok. Quando nós falamos em crenças, crença é um termo que tem um significado um tanto quanto lateral, né, do ponto de vista psicológico, né? Porque a crença é o seguinte: nós podemos ter um pensamento, né, sobre alguma coisa, tipo assim, é, hoje está um dia quente. Isso é um pensamento, né? Agora, depois nós podemos ter uma reflexão sobre esse pensamento. Ah, estamos num dia quente porque hoje estamos dentro de um período do verão. Então, nós temos uma reflexão sobre o porquê o dia está quente. E nós podemos ter, depois disso, uma crença. Todo verão ele é quente, por isso está quente hoje. Então é como se fosse assim, são três estágios pelos quais nós organizamos a nossa compreensão do mundo, né? Num primeiro momento nós temos um pensamento, esse pensamento então nós criamos uma reflexão sobre esse pensamento e depois o depósito disso se torna uma crença. Então, vamos supor que eu vou numa cidade grande, tipo Rio de Janeiro. Então, vou andar no Rio de Janeiro. Então, esse é um pensamento normal. Aí, vamos supor que dentro dessa minha andança no Rio, eu sou assaltado. Aí eu vou pensar assim: olha, eu fui andar no Rio e fui assaltado. Aí eu posso construir uma crença de que andar no rio é perigoso, porque as pessoas podem ser assaltadas. Então, quando a gente fala em crença, nós estamos falando de uma compreensão que ficou congelada. Essa compreensão congelada, ela se tornou uma certeza. Agora, qual que é o problema da crença? Então, é como se fosse assim. Vou fazer uma analogia concreta entre o alimento que você cozinha no fogão, o alimento que você põe na geladeira e o alimento que você põe no freezer.
Então, a crença é como se fosse aquele alimento que está lá no freezer. Ele está pronto, você não questiona, você tem aquele conhecimento como se fosse uma verdade. Então, o que que acontece? Nós acumulamos crenças na nossa vida e elas constituem o nosso pacote de verdades, né, com que nós organizamos a nossa compreensão. Então, vamos supor que eu tenho uma crença que ir para o Rio é perigoso, porque eu posso ser assaltado. Eu já lidei com pessoas que já foram e voltaram no Rio muitas vezes e têm o Rio como um lugar muito seguro. Então, eu posso ter uma crença de que ir para o Rio de Janeiro seria perigoso, e outras pessoas podem ter uma outra crença de que o Rio é muito tranquilo, muito seguro. Então, o que que a gente precisa fazer quando nós lidamos com as nossas crenças? É como se a gente tivesse que pegar aquele alimento que está lá no freezer, tirar ele do freezer e colocar em cima do fogão para esquentar, ou seja, nós vamos precisar repensar as nossas crenças. Porque quando a crença vira uma verdade, então a gente para de questionar o sentido dessa crença. Então, vamos pegar alguns exemplos de crenças, né? Então, assim, vamos supor crenças na linha da alimentação. Se você conversar com um vegetariano, ele vai ter uma crença que não comer carne faz bem para a saúde. Ele vai buscar outras formas de proteína e vai ficar muito satisfeito com isso. Agora, um não vegetariano, um carnívoro, vamos dizer assim, ele tem certeza que a alimentação só vai ser substanciosa se ele comer carne. Então, quem está certo, o vegetariano ou o carnívoro? Porque os dois têm crenças diferentes. Pegando um exemplo aqui de criação de filhos, né? Eu encontro muitas vezes jovens pais com uma crença de que tem que dar liberdade para os filhos e que colocar limite na criação dos filhos seria, de uma certa forma, traumatizar ou prejudicar os filhos. Então, pais movidos por essas crenças deixam seus filhos com um nível de liberdade muito alto e criando pequenos monstrinhos, né, que querem dominar o ambiente onde que eles vivem. Isso é uma crença. Filhos têm que ter liberdade e limite traumatiza. Nossos pais ou avós tinham crenças diferentes, né? Para eles era importante ensinar disciplina, regra, porque eles consideravam que a criança educada, ela vai ser educada dentro de limites. Então, você tem dois padrões de crenças diferentes na criação de filhos, né? Quando a gente entra no campo da religião, as crenças se tornam muito determinantes, porque a religião lida com realidades pouco ou nada demonstráveis. Então, as crenças abundam aí no campo religioso, né? Então, você vai ter o materialista que acredita que a pessoa morreu, acabou tudo. Você vai ter o católico e o evangélico, que ele vai acreditar que ele morreu e vai para a vida eterna ou para a danação eterna. Aí você vai ver que o espírita acredita que o espírito sobrevive à morte, e ele vai ter outras vidas depois disso. Então, assim, as crenças organizam a vida de uma pessoa e como que ela vai se portar diante dessa da vida e de como que ela vai conduzir a vida, né? Quando a gente entra no campo especificamente espírita, eu tenho percebido
algumas crenças que não têm feito muito bem, pelo menos para algumas pessoas que eu atendo, né, que são dentro dessa orientação, né? Eu tenho visto a questão da crença, eu vou reduzir tudo à crença, né, no sentido mais pedagógico, pessoas acreditarem na importância do amor ao próximo, de servir ao próximo. Tá bom? Esse sentido de auxiliar as outras pessoas é importante, isso é um dever cristão, mas eu tenho visto que as pessoas não lidam muito, né, com aquilo que o Divaldo chama de alto amor, né? Então, eu vou amar ao próximo e eu preciso amar a mim mesmo também. Então, como que fica essa questão do amor ao próximo e do amor a mim? Então, a pessoa, pela crença, ela vai para um lado, o amor ao próximo, e esquece desse amor a si mesmo. Esse é um ponto. Eu vejo uma questão assim complicada, né, nessa linha do perdoar, né? Então, assim, se você perdoar um filho irresponsável e perdoar, 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 você vai ser conivente com a falta de responsabilidade desse filho. Então, como que fica a questão de você perdoar ou de você, em um determinado momento, colocar um limite para ele, para esse filho? Eu vejo algumas vezes pessoas, né, de uma índole espírita, né, ficarem dentro de relacionamentos conjugais tóxicos, né, e bastante perversos, e a pessoa com aquela crença, né, de que a pessoa precisa cumprir a vida com aquele mau cônjuge, porque senão ela teria que voltar para viver com aquela pessoa de novo, porque ele não teria cumprido um destino, né, de conviver com aquela pessoa mesmo sendo tóxica ou violenta. Então, quer dizer, será que tem que ser assim? Será que uma pessoa tem que suportar, né, uma relação ruim por um dever, por uma obrigação, como se fosse um determinismo vindo de uma vida passada? Eu percebo um outro ponto também quando eu estava conversando com uma pessoa hoje, né, ele estava falando sobre a questão da reforma íntima. E eu acho interessante que, quando se fala em reforma íntima, normalmente eu escuto a pessoa, e eu escutei isso hoje, falando de que uma determinada conduta não deveria ser feita ou tida, e a pessoa deveria conter essa conduta e ter uma outra conduta diferente dessa. Se a gente coloca as coisas nesses termos, fica como se fosse assim um, uma autorrepressão da pessoa em agir numa determinada direção e uma obrigação de agir em outra direção. E com a crença que isso é o correto, é aquilo que deveria ser feito. Enquanto que talvez a gente deveria pensar no autoconhecimento. O Divaldo também tem uma expressão interessante pela Joana, né, quando ele fala na autodescoberta, né? Então, por que que eu estou indo por um caminho que eu não deveria ir? Então, o que que me prende nesse caminho que eu deveria ir? E o que que eu deveria fazer para ir para um caminho melhor? Mais do que talvez uma obrigação de não seguir por esse caminho e, e a questão da obrigação de ir por outro caminho. Então, assim, de uma certa forma, são questões como essa, né, que eu percebo, né, que tem algumas crenças que eu tenho percebido que é como se fosse assim, pensamentos cristalizados que teriam que ser tirados do freezer e ter colocado na chapa quente de um fogão, né? Então, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso
E, nesse sentido, eu acredito muito na fé raciocinada, né, proposta pelo Espiritismo. Então, vamos pensar sobre isso, vamos rever conceitos, vamos rever crenças, né, para que a gente não substitua dogmas de uma tradição anterior, seja ela qual for, por dogmas de uma nova tradição, que nos aprisiona a uma forma de ser, pensar e agir que nos imobiliza, né, e nos mumifica. Então, eu percebo assim que a crença ela é uma consolidação de um pensamento, de um jeito de agir, mas elas precisam ser revistas o tempo todo. Crenças sobre trabalho, crenças sobre saúde, crenças sobre criação de filhos e crenças sobre a nossa vida espírita, sobre a nossa leitura espírita, sobre o nosso comprometimento espírita com a vida. Então, nesse sentido, eu vejo que crenças, elas sedimentam conhecimentos ou posturas, mas elas precisam ser revistas. Isso em todos os assuntos. Então, basicamente, quando se coloca esse tema crenças assim, se elas atrapalham ou são úteis, eu diria que elas precisam ser revistas. Se não forem revistas, elas podem atrapalhar muito. Então, basicamente, né, acho que é isso que eu gostaria de comentar e gostaria de ouvir aí a posição dos colegas e amigos. Obrigado, Adair. Vamos ouvir então, pessoal, aqui, opinião, posição. Pessoal, tenha vontade aí, é só levantar a mão. Ricardo, Daí, boa noite, excelente sua apresentação, muito motivadora, inspiradora. E eu queria compartilhar com você uma opinião, ver o que você pensa, porque eu acredito que existem algumas crenças que elas são razoavelmente dissolvidas a partir do esclarecimento. Quando a pessoa é levada a entender melhor aquela ideia, e ela então muda aquela ideia e substitui por outra mais adequada. Mas existem algumas crenças que elas mesmo, quando lhes é proposto um esclarecimento lógico, racional, elas se mantêm ali cristalizadas. A impressão que eu tenho é que nesse segundo grupo, essas crenças mais refratárias, elas têm um componente afetivo muito importante. Então, são crenças que não estão apenas no nível mental, cognitivo, mas são crenças que têm raízes no sentimento e no afeto. Vou te dar apenas um exemplo para o pessoal aqui. Existem alguns estudos bem feitos em boas universidades, mostrando, por exemplo, que alguns homens fortemente homofóbicos são homossexuais que têm uma homofobia internalizada de tal forma que eles procuram agredir no outro aquilo que lhes é insuportável. Esses estudos foram bem feitos, mostrando isso é uma realidade. Alguns homens radicalmente resistentes à homossexualidade, na verdade, são homossexuais e que nunca assumiram, nunca admitiram isso. Eu vejo aí uma situação de uma crença arraigada numa situação do afeto. Então, Hum, determinados indivíduos, quando a gente senta com eles e explica a situação é essa e essa, eles mudam a opinião. Outros não. Mesmo quando colocados diante de fatos, de questões que são indiscutíveis, eles ainda continuam mantendo aquela opinião. Então, essas crenças que dependem apenas de um esclarecimento e são resolvidas, não me parecem grandes problemas. O problema é hum, esclarecer. A grande dificuldade são as crenças que têm raiz na emoção e no sentimento. Essas aí, eu queria ouvir a sua opinião, como a gente pode trabalhar isso, na medida que não basta esclarecer. O esclarecimento não resolve, porque a pessoa vai continuar mantendo aquela ideia,
vai buscar outros pontos absurdos, vai negar as informações, mesmo sendo informações bem estruturadas, vai negá-las, porque, na verdade, é algo que vem do coração. O que você pensa dessa proposta assim, de raciocínio? Olha, Ricardo, acho que você entendeu muito bem a questão da relação entre as crenças e as emoções e os desejos inconscientes, né? Faz parte de uma prática psicoterapêutica que, quando nós trabalhamos a nível da razão, é como se a gente estivesse dirigindo numa estrada asfaltada, com a luz do dia e sem chuva, né? Então, quando estamos só diante do racional, é como se fosse assim, o carro voa na estrada. Agora, quando aparece uma emoção, é como se essa estrada asfaltada, de repente, vira uma estrada de terra esburacada e enlameada. Então, a gente precisa ir mais devagar quando a emoção entra, e a gente precisa procurar mais. Então, vamos supor uma situação aqui que a gente vai conversar com uma pessoa no sentido que ela deveria ser mais condescendente com um parente idoso que não esteja passando bem, mentalmente bem. Aí você está falando que a pessoa deveria ser mais complacente com o indivíduo idoso, que tem limitações físicas. Aí a pessoa vira e fala assim: ah, não, depois de tudo que ela fez comigo, eu não posso ser tolerante com ela. Aí entrou a emoção, né? Quando entra essa emoção, e a gente percebe essa emoção pelo rosto, pelo tom de voz, né? Pela pausa, pelos olhos umedecidos. Quando entra a emoção, é como se a gente tivesse que parar tudo. Não, então, pera lá. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Porque enquanto você não entrar nesse bolsão emocional, né, aquela crença ela está ali estruturada como uma fortaleza de pedra. Então, a gente precisa, né, ver qual emoção, qual desejo, qual que é a história que o indivíduo tem em relação àquilo, para a gente poder mexer com essa crença. Então, assim, atrás de uma crença, normalmente tem uma emoção ou um desejo inconscientes que precisam ser conhecidos, o que faz com que talvez uma proposta de aconselhamento, como muitas vezes acontece no aconselhamento fraterno dos centros espíritas, possa não ser suficiente quando esbarra em questões aí de pai, mãe, marido, mulher, filhos, que são questões muito carregadas de emoções. Então, aí tem que parar tudo e mergulhar lá no desejo, lá na emoção, que estão sustentando aquela crença. Tem alguns autores, Adair, pessoal, que eles falam que determinadas crenças muito arraigadas no sentimento, elas costumam ser resolvidas quando o indivíduo vivencia uma nova emoção. É como se um sentimento ele viesse substituir outro. E tem um desses autores que conta o caso de um amigo que ele era francamente favorável ao aborto provocado. Defendia a crença de que a mulher tem direito ao seu corpo, etc. E que nenhum argumento o fazia mudar essa concepção. Até que a sua esposa engravidou. E ele passou a acompanhar os ultrassons, esses ultrassons morfológicos que são feitos. E ele começou com 6 semanas, já tinha um coração batendo. Com 12 semanas já tinha sinal de vida psíquica. E ele foi vendo isso. Ao ver isso, ele mudou a sua Uhum. maneira de pensar. Então, mostrando que alguns caminhos, a solução não é pela razão. Algumas mudanças, elas precisam
do toque no sentimento, no afeto. Não é isso? Sim. Eu vejo isso acontecer com alguns homens que não queriam ser pais, né? Não queriam ter um filho, e uma vez que se descobrem como pais, mudam completamente a posição em relação a isso, né? Então, é comum as pessoas terem essa mudança em relação a uma atividade profissional, né? Por exemplo, a pessoa pode entrar relutantemente num campo e, por conta de boas experiências que vier a ter, pode mudar completamente. Então, é como se fosse assim: a emoção, o novo sentimento, pode fazer com que a pessoa mude essa construção congelada que é uma crença. Normalmente, para uma pessoa mudar uma crença, ela precisa que ela esteja num ambiente que seja sentimentalmente importante para ela. Então, apenas na racionalidade é muito difícil que uma pessoa se convença a abandonar uma crença e ir para um outro pensamento. Então, por isso, eu acredito, né, que os evangélicos, né, eles trabalham muito nessa direção, né, da emoção, né? Então, talvez eles criem experiências muito impactantes, né, através da música, através do canto, né, e nem tanto através da racionalidade. Mas o sentimento, com certeza, é um fator poderoso aí para mudar formas de pensar e crenças, com certeza. Ouvi um pouquinho o Eli, daí. Sim. Boa noite, Daí. Obrigado pela apresentação, pela presença. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você usou uma expressão na sua fala que é muito conhecida nossa espírita, né? Que é a fé racional. Fé racional, ou fé raciocinada, em algumas expressões. Nessa conversa agora com o Ricardo, me pareceu claro de que a parte racional é a mais simples, ou superficial, ou mais direta delas, né? A questão espírita, de certa forma, a gente poderia dizer, com poucas exceções, né, de alguns fatos espíritas, mas quando a gente pega as principais propostas da doutrina espírita, o que a gente percebe é que a grande maioria delas é crença, baseada em crença. Ou a pessoa acredita ou não acredita, né, na realidade. E o argumento que muitas vezes a gente usa, ou eu já vi sendo usado várias vezes, é que não é crença, é convicção. Não é crença, basta pensar sobre isso, né? Basta raciocinar sobre isso, sobre as questões da imortalidade, da reencarnação, da comunicação de espírito. É uma questão muito racional. Eu queria saber o que você acha disso, se essas questões são realmente racionais ou se elas têm um grande fundo de uma questão emocional, de algo que fundamente essas crenças no nível pessoal, né? Eu fico sempre com um pouco de receio quando a gente fala que as crenças espíritas são racionais, porque fica parecendo que aqueles que não as têm não estão raciocinando, né? Porque, assim, se fosse só uma questão de raciocinar, todo mundo seria espírita, todo mundo raciocina. Então, eu acredito que não basta o raciocínio, né? Em vez de crença, Kardec usou a palavra fé, né? Mas eu acredito que está muito associado nesse contexto específico. O que você acha? Você acha que para ser espírita realmente é preciso algo mais do que o raciocínio? É preciso que essas crenças estejam fundamentadas na emoção, no sentimento, numa visão de mundo? O que estaria por trás dessas crenças? Olha, se a gente pensar ali no começo do Espiritismo, né, a gente pode dizer que o Kardec ele foi um positivista, né? O começo do trabalho dele foi fazer experiências, né,
ele fazia perguntas, né, e levantava as respostas e compilava essas respostas, né? Ele teria mandado essas perguntas para 23 países, se não me engano. Então, por isso que ele é chamado de um codificador, né? Então, ele partiu de fatos, né, e de respostas para construir um sistema. Então, isso é muito diferente de uma pessoa entrar no êxtase e compor uma religião, né? Então, o Kardec construiu uma doutrina que lembra muito uma doutrina científica, uma doutrina psicológica, né? Ele partiu de fatos para construir um sistema. Então, esse perfil do trabalho do Kardec, de uma certa forma, ele anima, né, o, o núcleo, né, de uma proposta espírita, né? Então, o espírita é aquele que lê, né? Então, você vai numa livraria espírita, você vê livros à direita, à esquerda, atrás, na frente, só falta ter livros no teto, né? Então, agora, você vai numa livraria católica ou evangélica, você tem livros, você tem Bíblias, mas você não tem essa diversidade, né, de livros como nós temos aí dentro do mundo espírita, né? Só o Chico Xavier teria escrito, eu acho que mais de 400, né? Porque as compilações aumentaram esse número, né? Então, o Espiritismo é muito conhecimento, é muita leitura, é muito estudo, é muita discussão. Então, isso caracteriza muito o jeito espírita de ser, né? Agora, quando entra a emoção, e o Espiritismo ele se tornou uma religião mais no Brasil do que lá na sua origem francesa, então, na medida que o Espiritismo no Brasil ganhou uma feição mais religiosa, e aí vieram as preces, aí veio a obra social, né? E aí veio o trabalho de esclarecer pessoas, né? E o próprio contato com os espíritos. Então, isso agregou esse elemento sentimental na história, né? No corpo dessa prática espírita, né? Então, eu acredito que o elemento sentimental ele dá profundidade a uma compreensão racional, porque se fosse só uma compreensão racional, seria como se você entendesse tudo de contabilidade ou você entendesse tudo de medicina veterinária e isso não teria a força, a profundidade que, por exemplo, o músico tem quando ele toca uma peça musical. Então, eu acredito que a questão do sentimento, ela aprofunda uma compreensão espírita. Então, porque é o sentimento que une, é o sentimento que preenche, que integra. Então, uma compreensão apenas racional, ela seria fria. E ela não seria convincente nem para a própria pessoa e nem para outras pessoas. Então, acho que esse sentimento é fundamental. Vamos lá, pessoal. Vamos aberto aí mais Eu, participações. eu vou Oi, fazer pode uma falar. pergunta. Posso? Boa noite a todos. Boa noite, Adair. Eu não te conhecia. Obrigada, né, pelas, enfim, pelas questões que você trouxe. Eu gostei muito. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que está muito dentro do que o Eli estava falando. E dentro dessa questão que você falou agora, né? E o Ricardo apontou muito bem, você também, ou seja, a crença ela tem o teor das emoções, dos sentimentos são mais fortes numa crença do que a própria racionalidade. Quando a gente pensa em dogmas, né? Eu não estou falando só do espiritismo, quando nós pensamos em dogmas, né? São crenças que nós entendemos como verdades, né? Nós lhes imputamos
status de verdade. Eu fico pensando até que ponto, como que a gente pode lidar, por exemplo, eu penso que nós precisamos problematizar crenças, algumas crenças, nós precisamos, e mesmo levando em consideração essa questão do fator de emoção, de sentimento, ao mesmo tempo, se problematizarmos essas crenças, não é para abandoná-las, para jogá-las fora, pelo menos para que a gente tenha consciência de que são crenças, que são construções nossas, ou são construções de um determinado grupo, né? E elas, querendo ou não, elas movimentam as nossas vidas, os nossos olhares, os nossos julgamentos, né? Os nossos padrões éticos e morais, especialmente. Então, assim, eu fico pensando, e nós sabemos que as religiões, elas fazem um trabalho muito, muito pesado em cima disso, né? Você falou de alguns questionamentos, só que esses questionamentos, eles são muito circunscritos, né? Nós sabemos que a gente pode ir até certo ponto, porque se você passar muito, você acaba problematizando o que não deve ser problematizado. Qual é a minha questão? Como é que a gente faz isso? Ou seja, não para você desmontar, não para você jogar no lixo, mas para você, pelo menos, criar. Eu acredito em coisas que eu sei que são construções minhas, mas eu acredito, né? Então, assim, como a gente fazer com essas questões? É isso que eu queria, que acho que está dentro do que vocês falaram. Olha, vê se eu estou indo na direção que você perguntou. A crença, ela não é ruim, né? Teve uma vez que eu escutei de uma nutricionista que um prato saudável, ele vai ser saudável quanto mais colorido ele for. Eu achei isso interessante, né? Se você tiver o verde, o vermelho, o amarelo, né, o marrom, o branco, então você tem uma boa distribuição de alimentos, que a soma desses alimentos, então, seria um prato saudável, né? Então, isso é uma crença, né? Agora, eu acredito que não seja uma crença ruim. Então, agora, eu sei que é uma crença, né? Agora, eu já soube de uma vez de uma pessoa que tinha uma empregada da roça, uma auxiliar doméstica da roça, e ela recomendou que essa auxiliar doméstica desse um determinado comprimido para o filho dela, que é um antibiótico, né, que estava com febre. E essa pessoa da roça, ela não acreditava em comprimidos, ela acreditava no chás, que era a cultura dela. Ah, um chá disso, um chá daquilo, vai dar mais certo do que esse comprimido branco aí, que eu não sei o que tem aí dentro. Então, assim, crenças, elas são úteis porque elas nos dispensam de pensar, né? Então, vamos supor, a criança aprende que para atravessar a rua, ela tem que olhar para os dois lados, porque aí ela vai atravessar a rua com segurança. Isso é uma crença, não tem nada errado com essa crença. E assim nós temos muitas crenças que nos economizam pensamentos, porque é um pensamento pronto. Então, assim, nós vamos questionar uma crença quando agir de acordo com ela não está nos fazendo bem, né? Então, uma pessoa pode ter uma crença que, para se divertir no final da semana, ela deve ir numa balada, beber bastante, fumar bastante e usar drogas. Isso é uma crença. Então, diversão para essa pessoa é balada, álcool e drogas. Em algum momento, vai ser bom que essa pessoa reveja essa crença, porque essa crença pode estar
levando essa pessoa a uma vida não saudável. Então, tem pessoas que podem achar que trabalhar 16 horas por dia seria bom e seria necessário, mas isso também pode não estar fazendo bem para ela. Então, algumas situações obrigam uma pessoa a rever as próprias crenças. Agora, se você tem uma crença e ela não te cria um problema, não te cria um sofrimento ou desconforto, então tudo bem manter essa crença, né? Se você acredita que o trabalho honesto é o que é necessário para que você se sustente, essa é uma boa crença. Não tem por que questionar essa crença. Se você é mãe e acredita que você deve dar amor e limite para os seus filhos, equilibrar o amor com o limite, eu acho que essa é uma boa crença, que pode ser mantida. Então, assim, as crenças não, elas são simplesmente pensamentos congelados, que têm uma emoção, que têm um sentimento subjacente. Se isso não te atrapalha, se isso ajuda a conduzir sua vida, tudo bom, tudo bem, você continuar mantendo essas crenças. Agora, e quando você não sabe se atrapalha ou não, já que na realidade são crenças, ou às vezes são, né, assim, possuem status de verdade, não são. Assim, como fica, né? Entendeu? Você falou assim, são úteis, pois nos dispensam de pensar, né? Você só deve questionar uma crença, segundo a sua fala, só quando faz mal de alguma forma. Eu entendi o que você quis dizer. Se aquilo não é ruim, não me prejudica, e não traz um prejuízo para ninguém, por que não continuar? Mas eu estou falando uma outra coisa, ou seja, é certo principalmente no meio religioso, né, e não só no espírita, de forma geral, quantas questões que não são verdades teológicas, e as pessoas brigam e acreditam como se fossem verdades, fatos históricos. É isso que eu estou falando. Você acha que isso é viável? Ou seja, você entendeu o que eu quis dizer, né? Acho que todos aqui entenderam. Eu acho que é complicado isso aí, né? Não? Olha, a gente pode pensar que toda visão sobre a realidade ela é hipotética, né? Então é como se fosse assim, eu posso acreditar numa coisa e um colega de um grupo de estudo pode acreditar em outra coisa, porque toda verdade é uma construção. Então, se você perguntar para uma pessoa assim, você acredita em vida em outros planetas? Uma pessoa pode dizer sim, claro que tem outras civilizações vivendo em outros planetas. Outra pessoa vai falar, não, isso não existe. Só o planeta Terra é habitado. Então, são diferentes verdades. Esse é um assunto que é difícil ter uma comprovação sobre isso. Então, quando você vê uma pessoa pensando diferentemente de você, é, eu acho que cabe uma posição de respeito, né? Eu lembro de ter assistido uma missa católica, né? Porque a minha filha foi batizar a filha dela, fui numa igreja católica, eu nunca fui católico. E eu ouvi o padre fazer uma homilia sobre o mistério da Santíssima Trindade. Então, assim, bom, eu entendo que esse é um princípio católico que eu acho que é importante para o católico, mas eu não participo dessa crença. Então, eu acho que quando a gente encontra uma crença diferente da nossa, eu acho que no primeiro momento cabe respeitar a crença do outro, né? Porque quem garante que a nossa crença seja verdadeira? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Aqui, obrigada, viu? Mas foi bom. Você respondeu e levantou outras. Obrigada.
Não temos ninguém com a mão levantada nesse momento. Quer expor as outras, Arlene? Não? Olha, deixa eu só acrescentar Claro. alguma coisa sobre isso, porque no trabalho terapêutico, né, a gente lida com pessoas que trazem crenças muito diferentes das nossas próprias crenças, né? Teve uma vez que eu estava atendendo uma pessoa, um jovem, né, seus 20 e poucos anos, ele virou para mim e falou assim que eu deveria ir num baile funk porque eu ia gostar muito. Eu achei muito curioso que ele achasse que eu iria gostar de ir no baile funk. Porque eu nunca fui, e eu não iria. Mas eu fiquei curioso em pensar assim, o que fez essa pessoa achar que eu gostaria de ir num baile funk e que eu gostaria? Aí eu imaginei que um baile funk deveria ser uma coisa muito espetacular para ele e que ele queria compartilhar comigo essa boa experiência de ir no baile funk, como se fosse assim, daí, isso é tão sensacional que você deveria experimentar. Falei, olha, eu nunca fui, mas eu vou pensar nessa possibilidade, quem sabe? E não fui, né? E teve uma outra vez que eu escutei uma outra pessoa dizer assim, eu tenho que aproveitar a vida, né? Porque a gente só vive uma vez. Falei, não é possível que eu estou escutando um negócio desse. Ah, tudo bem, ué, que eu faria com esse cara? Ô, sua besta, você não sabe que a consciência sobrevive à morte, que existe a vida sucessivas, existe a reencarnação. Você está falando uma batata, uma ignorância. Podia fazer isso. Eu tinha que respeitar a visão dele de que temos que aproveitar a vida porque nós só vivemos uma vez. Então, é complicado quando a gente lida com pessoas que pensam diferentemente de nós, que têm valores diferentes, que têm crenças diferentes, que têm emoções diferentes. Então, é complicado isso, que têm desejos diferentes. Então, assim, num determinado momento, a gente tem que respeitar. E talvez até trazer um certo questionamento, né? Então, mas na racionalidade pura, é muito difícil que a gente convença alguém de alguma coisa. Então, assim, eu pessoalmente, eu sempre me sinto mais confortável de lidar com espíritas, né? Porque temos uma base comum para conversar. Agora, é mais difícil um tanto, né, lidar com pessoas com orientações muito diferentes. Mas a gente tenta. Vamos ouvir um pouquinho a Gisele. Vai lá, Gisele. Boa noite, Adair. Boa noite. Então, eu acho fundamental também, sabe, a gente respeitar a crença do outro. Eu parto desse princípio seriamente. Mas eu fico pensando o seguinte: e quando essa crença ela se torna um movimento coletivo, tá? E ela toma uma força que ela contribui para desestruturar a sociedade ou deixar a sociedade um pouco mais doente do que ela já é. E a gente Uhum. pode pensar nas crenças religiosas, né? Essa crença ela começa a gerar preconceito, intolerância, etc, etc, e traz coisas negativas para a sociedade, gera violência. Como é que lida com isso? Olha, ah, você está falando de movimentos coletivos, né? Então, Uhum, assim, se você estiver em condições de externalizar a sua posição e não sofrer consequências difíceis ou negativas para você, eu acho que você deve externalizar essa posição, manifestar o seu ponto de vista,
né, sobre o que você pensa desse movimento coletivo. Se isso vai ajudar em alguma coisa ou não vai ajudar em nada, é difícil dizer isso, né? Porque existem movimentos que sugerem assim a existência de uma manada, né? Então as pessoas vão em um bloco numa determinada direção. Mas se você tiver condição de poder externalizar o que você pensa, é bom, né? E não sofrer consequências negativas por isso, você pode talvez contribuir para mudar ou para se opor a isso que está acontecendo. Agora, Não, sim, não, eu tô assim, eu concordo com isso também, assim, a gente procurou fazer isso. Mas eu estou falando num âmbito maior. Vamos pegar, por exemplo, a questão da intolerância religiosa. uhum, Como lidar, sabe? É uma questão maior do que eu estar num grupo, ou mesmo de frente para algumas pessoas que não compartilham da mesma crença que eu vendo que a crença deles tem não é um resultado, né? Mas, sei lá, pode ocasionar uma questão negativa e tal. Mas eu estou falando de um movimento maior, sabe? Você ok, pega, por exemplo, a intolerância religiosa, que gera uma violência absurda. uhum, Isso, assim, para não falar em outras, vamos ficar com a questão da intolerância religiosa. sim. Olha, assim, eu lido com um brasileiro que está nos Estados Unidos. Ele me relatou uma perseguição aos latino-americanos que estão nos Estados Unidos. Ele, como brasileiro, ele se sentiu muito agredido, né? Ele tem Uhum, a condição legal para estar lá agora, recentemente, mas ele viu hispânicos, né, muito perseguidos por conta, né, da política americana atual, né? E assim, ele se decidiu a, a criar um grupo, a fazer parte de um grupo para fazer um movimento político para uhum, proteger, para orientar os latino-americanos que estejam nos Estados Unidos atualmente. Então, aí a gente cai no âmbito, né, de uma ação social, uma ação política, que for o ok, caso, para que o indivíduo interfira nessa condição. Então, ok, assim, agora, isso são esses movimentos, né, de grupo, né? É bom que seja um movimento de grupo, né? Porque é difícil que uma pessoa sozinha modifique claro. uma situação de um grupo inteiro. Mas Uhum. se cabe uma pessoa se manifestar, se posicionar, com certeza. Não, claro. É como se a gente procurasse criar também um movimento coletivo para contrapor sei lá, a intolerância religiosa, uma perseguição política, ou seja, fazer parte de um outro grupo, né? Sim, Uhum. ok. Obrigada. Nada. João, meu amigo, pode falar. Boa noite, meu povo. Vocês estão me escutando? Olha, eu queria lembrar os caros colegas, amigos aqui do Espírita Info, que o estudo começou 8h10, viu? Não vão diminuir o tempo do doutor Adair, não. Deixa ele falar aí à vontade, que o professor está dando uma aula aí. Eu quero trazer para esse diálogo, o meu amigo, o nosso calcanhar de Aquiles. Essa crença de que o espiritismo faz bem para todo mundo e a gente sai numa atitude proselitista, querendo levar todo mundo para casa espírita, não seria perigosa? Porque nos meus encontros não é nada confortável dizer isso, nem presencialmente, nem em estudos, porque aqui estamos num grupo de pares. Eu costumo dizer que eu só consegui conquistar um pouco de equilíbrio psicológico quando eu deixei de ser trabalhador da casa espírita. Então chegou um momento que eu tive que me render aos fatos.
o espiritismo pode fazer mal a certas pessoas. E eu conheço muitas pessoas que são pacientes, estão aí procurando colegas seus na psicoterapia, tratando até com medicamentos que pioraram psicologicamente e depois se tornaram espíritas. Por isso não é nada cômodo para mim, que sou espírita convicto, dizer isso, mas a gente tem que se render aos fatos. Não só a minha experiência, hoje eu realizo trabalhos esporádicos na casa espírita, tem uma palestra, eu vou fazer. Tem um trabalho social, eu vou, mas eu não fico mais lá como trabalhador espírita, porque me destruiu psicologicamente o tempo que eu passei por 2 casas espíritas. A minha mãe, que nunca foi espírita, dizia assim: eu não sei para que tu vai para uma casa espírita dessa, tu volta pior. E eu perdi um amigo, uma grande trabalhadora espírita, a minha de 26 anos, professora, dedicada, inteligentíssima por suicídio. E eu vi que a casa espírita empurrou ela para o suicídio, porque neurotizou a menina, encheu ela de complexo, piorou com muita culpa, chegou ao ponto de um dia ela faltar mediúnico para sair com o namoradinho, no outro dia foi uma confusão, é o obsessor lhe tirando, levando para o mal, você está abandonando o caminho do bem. Então, a crença de que o espiritismo faz bem para todo mundo, não seria uma crença perigosa? Olha, a gente aprende a ser tolerante, né, nesse ofício psicoterapêutico, né? Eu vejo o católico tendo uma fé simples, muito ritualística. Ele vai na igreja, ele participa lá da missa, depois ele vai embora feliz da vida porque ele cumpriu o trabalho dele. Tá ótimo. Então, para o catolicismo pode ser muito bom para algumas pessoas, né? Eu vejo o evangélico numa direção assim bastante emocional, bastante sentimental, né? Tem os cantos, né? O coral evangélico é uma coisa assim incrivelmente tocante, né? Então assim, porque os evangélicos capricham, né, na parte musical, né? Então algumas pessoas se sentem emocionalmente muito tocadas, né, em um culto evangélico, né? E o espiritismo, eu acho que prima pela racionalidade, né? Porque tudo tem uma explicação, tudo tem uma razão de ser. Então, e para ficar só nessas três, né? Então, acho que cada religião, ela traz tipo assim, uma mensagem e o conforto que a pessoa precisa, né? Eu já lidei com candomblecistas, né? Já lidei com pessoas praticantes das religiões japonesas, né? Que também tem elas têm muito como se fosse uma coisa do pensamento positivo, né? Do honrar pai e mãe, antepassados, né? Então, é, não sei se eu estaria simplificando muito, mas é como se fosse assim, cada cada pessoa vai acabar criando uma identificação com uma corrente. Então, eu diria que o espiritismo não é para todos, não. Eu acho que o espiritismo é para aquela pessoa que pensa, que reflete, que estuda, né? Que eu acho que a adesão ao espiritismo, na minha opinião, ela passa muito pela racionalidade, né? Eu vou ler, eu vou estudar e vou compreender, né? Agora, talvez algumas pessoas se sintam muito pressionadas, né? Porque por conta de uma ética espírita, né? Que a pessoa tem que saber que ela tem que agir corretamente, porque senão ela vai para um umbral, né? E ela tem que questionar os seus motivos e as suas intenções. Então, talvez algumas pessoas se sintam melhor em outras tradições. Tá? Então, eu acho que cada um deve procurar aquele ambiente onde se sinta melhor. Porque eu lembro de uma piadinha que eu já ouvi há algum tempo atrás, né? Que um católico vai para o céu e o São Pedro pergunta assim: olha, você foi um bom católico, o que você gostaria de ter aqui no céu? Aí ele fala assim: eu queria que os evangelhos fazem muito barulho, eu não queria que eles estivessem aqui. Então tá bom.
aí chama o evangélico. E você, evangélico, o que que você foi um bom evangélico, então você tem o direito de estar aqui no céu, o que que você gostaria? Ah, eu queria que os católicos não estivessem aqui, porque eles têm aqueles santos, eles têm aquelas procissões, eu acho que isso não tem nada a ver. Ok. Aí chegou o espírita, o bom espírita, né? Aí o São Pedro pergunta, você que foi um bom espírita, o que que você gostaria? Ah, eu não peço nada para mim, eu peço só que o colega católico e o evangélico sejam atendidos. Então, é como se fosse assim, cada um tem um caminho, cada um tem uma direção. Eu acho que a gente precisa ser mais ecumênico, né? Entender que eu acho que o princípio fundamental é acreditar numa realidade transcendental, né? Acreditar que tem uma consciência superior que acompanha, que protege, que orienta os nossos caminhos de vida, é entender que temos um futuro numa pátria espiritual e, e que, de uma certa forma, tudo que a gente vive aqui vai se refletir nesse futuro espiritual transcendental. E eu acho que a gente tem um certo dever de amar e cuidar, talvez até proteger alguns companheiros de jornada enquanto estamos nessa vida física. Eu diria que o fundamental talvez seja isso. Eli, Vou aproveitar que o João falou que vai estender. Tô brincando, tô brincando. Adaí, se eu entendi, ou pelo menos no meu entendimento da pergunta do João, uma questão um pouco diferente, né? Tem sido comum, em muitas ocasiões, a gente fazer uma distinção entre a doutrina espírita e a proposta da doutrina espírita, e como isso tem sido implementado, vivenciado nas casas, ou pelo menos em algumas casas espíritas, né? Muitas vezes o que a gente observa pelo relato de várias pessoas, o João deu aí o relato, por exemplo, é de que a prática nas casas espíritas ou no movimento espírita muitas vezes não segue essa diretriz, por exemplo, da tolerância, da caridade, do entendimento, que a doutrina espírita propõe. Então, talvez a pergunta do João, ou o questionamento dele, seja mais em relação a como as pessoas estão trazendo as crenças espíritas para a prática cotidiana, para a prática com as outras pessoas, né? Porque, de Uhum. certa forma, e é sempre um tema polêmico, né? Mas é o TED, é para ser polêmico mesmo. É possível, plenamente possível, em termos de doutrina, você ser espírita fora da casa espírita. Você não precisa da casa espírita para ser espírita. A casa espírita vai te oferecer mais oportunidades em vários outros campos que são fundamentais também. Mas se a gente falar de doutrina, é possível a pessoa vivenciar a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, compreender a doutrina espírita fora da convivência cotidiana com outros espíritas. Talvez seja essa convivência que o João esteja falando que em algumas casas espíritas ou em algumas práticas espíritas tem sido um tanto desvirtuada com base em crenças, porque isso não está na doutrina. É crenças dessas pessoas no movimento, né? Essa ideia, que eu também já ouvi várias vezes. Ah, você faltou isso, você está obsediado. Isso é uma crença generalizada em boa parte do movimento espírita. E não tem isso na doutrina, quando, pelo menos nos livros que eu li, né? Pode ser que a pessoa esteja obsediada, porque a obsessão é um processo muito comum? Pode, mas daí acreditar que se a pessoa, né, não está nos padrões que aquele grupo pretende, esteja passando por um processo obsessivo, é uma crença. Eu acho que é esse tipo de crença
negativa a qual João estava se referindo. Olha, o Espiritismo traz a ideia da reencarnação, né? Então, isso é um incômodo para muita gente. Eu me lembro da minha mãe dizer assim, por que que eu tenho que pagar pelos erros que a outra cometeu, né? Então, assim, eu achava interessante essa fala, né? Então, assim, então, eu acho que para algumas pessoas, pensar que ela pode estar sofrendo consequências de uma vida anterior, isso pode ser muito pesado, né, para algumas pessoas, né? Então, talvez essas pessoas se sintam mais confortáveis na compreensão de que existe essa vida material e depois tem o céu ou o inferno. Mas porque essa visão da reencarnação, ela é responsabilizadora, né? Então, isso preocupa algumas pessoas, né? Então, assim, então talvez algumas pessoas precisam ficar naquela compreensão assim, olha, essa vida é única, daqui eu vou para o espaço e ponto final. Então, assim, então eu acredito que pensar em vidas sucessivas e reencarnação, e a maior parte do Oriente é reencarnacionista. Então, quando o Kardec trouxe essa história da reencarnação, isso foi uma pancada, né, na consciência de muitas pessoas. Então, as pessoas têm receio, né, desse passado. O que que eu possa ter sido, que mal eu possa ter feito com essa pessoa, para essa pessoa estar aqui como meu marido ou minha mulher, me atazanando tanto a vida, né? Então, algumas pessoas talvez fiquem mais confortáveis em pensar, é só essa vida aqui, eu tenho que ler a Bíblia, obedecer a Deus e está tudo certo. Então, cada um com seu cada um. Então, eu acho que tem aquelas pessoas que procuram uma verdade maior. Agora, isso vai depender muito também de como que a pessoa absorveu essa verdade, né? Se ela foi, como que ela foi passada para a pessoa, como que a pessoa assimilou aquilo. Isso é sempre muito pessoal. Então, assim, eu vejo o espiritismo como uma doutrina, assim, da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Então, assim, eu acho muito simplista aquela visão de que você passa uma vida fazendo muitas coisas erradas, depois você se arrepende disso, né? E aceita Jesus como Salvador, ou passa pelos procedimentos católicos e vai ficar tudo bem, está tudo certo. Eu acho que isso é muito simplista, né? Além do que eu acho equivocado. Mas algumas pessoas talvez se sintam mais confortáveis assim. O Adair, nós vamos passar aqui para encerrar com o João, aí a gente retorna para você, logo Ok, após o João falar, ok? Vai ok. lá, João. Eu queria pegar, dar continuidade ao raciocínio do Eli, professor. Dois exemplos. Uma mãe que perde um filho e ela vai na casa espírita e, coincidentemente ou não, o palestrante naquele dia está abordando o Vale dos Suicidas. E ele vai usar todo o Ivone do Amaral Pereira, todas as informações que a gente tem, como o senhor colocou com muita propriedade, não dá para mensurar isso tudo, né? Tudo que a gente sabe de reencarnação e do além são informações que vêm através dos médiums, que deve ter misturado aí muita crença, animismo, enfim. E a mãe, vendo a descrição do Vale do Suicídio, seu filho cometeu suicídio, sim. E é por isso que eu vim hoje na Casa Espírita em busca de consolo, pois sente aí que a palestra é justamente sobre isso. E ela vai ler que ele vai ficar deficiente, vai nascer na outra tetraplégico, lá tem o inferno de Dante, e aquela descrição horrível, aquela mulher nunca mais volta na Casa Espírita. Uhum. Consolo foi o que ela não encontrou. E está na É, obras mediúnica. E outro caso que eu acho horrível
É, por exemplo, uma criança que é abusada aos 4 anos e é dita porque ela foi um abusador em outra vida. Então quer dizer que eu merecia o trauma que hoje eu tenho que me destruiu como pessoa. O senhor, como psicoterapeuta, sabe que se a pessoa já vem vulnerável, você acrescenta mais a ela ainda a condição agora do vilão da história. Tudo isso é complicado, professor, não é? É. Olha, por isso que é aquela questão, né? Eu acho que o espiritismo ele desvenda, né, questões que talvez nem todas as pessoas estejam preparadas para isso, né? Porque essa questão aí do Vale dos Suicidas, não, ou essa questão aí como você falou, né, da pessoa trazer consequências do que já fez antes, isso é uma verdade espírita, né? Então, assim, talvez algumas pessoas não estejam preparadas para isso. Talvez essa seria o tipo da pessoa que estaria melhor em outra religião, ou talvez sendo consolada por um parente mais caridoso. Talvez o caso nem fosse uma questão religiosa, né? Mas o espiritismo realmente, algumas vezes, pode fazer com que a pessoa se sinta abalada. Então, imagina uma pessoa que perdeu um parente ou um filho, como você falou, que esteve envolvido em drogas, que esteve envolvido em atos de roubo, de assassinato e tudo. O que espera esse indivíduo dentro de uma compreensão espírita é um futuro muito pesado. Não tem como atenuar isso. É a verdade, pelo menos a verdade que a gente acredita, né? Então, como você vai dizer para essa pessoa, não, ele teve um bom coração, então Jesus vai amparar, Maria vai amparar, ele tinha um bom coração? Não, então ele vai ter consequências disso. E o que a gente poderia dizer numa situação dessas é que toda pessoa vai ser merecedora de um amparo ou de um socorro, mas que essa pessoa que teve essa história vai parar em um lugar ruim, pelo que a gente acredita, ela vai parar em um lugar ruim. Então, talvez essa pessoa não esteja pronta para ouvir isso. Daí, a gente agradece demais você ter compartilhado aí suas reflexões, seus pensamentos conosco. Nós vamos ficando por aqui essa noite. O TED Perfeito. retorna daqui a 15 dias, portanto, no dia 4 de abril. E vamos deixando aí o nosso abraço também a todos que estiveram aqui, aqueles que vão nos assistir depois. E até lá. Uma boa noite, pessoal. Exatamente. Boa noite. Obrigado pela participação de todos aí.